Um filho de 2 meses, de noite dorme das 7 às 11, mais ou menos, depois acorda de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. É normal? Ele falou que o filho completa agora, acabou de completar 2 meses, de dia dorme pouco e só no braço, né? Ele complementando a resposta dele aqui, a pergunta dele, na verdade. Então ele perguntou, o filhinho de 2 meses que dorme de 7 às 11 da noite, depois acorda picadinho a noite inteira e durante o dia também só dorme se for no braço, só dorme no colo, né? Então, gente, o que a gente comenta em relação a isso, né? Primeiro ponto, o bebezinho ainda tá pequeno, né? 2 meses, 2 meses e uns diazinhos aí no máximo. Esse bebê tem. É um bebê que já tem condições a gente explicar para ele o ciclo circadiano, já tem como a gente orientar essa família a ensinar para o bebê, né, o que é dia, o que é noite, tudo isso. Mas além disso, tá? É um bebê que já consegue manter um padrão um pouquinho melhor. É importante entender que o que a gente fala, né, de dormir a noite inteira, quando a gente fala o que é dormir a noite inteira, tecnicamente falando, tá, gente? Isso aí não é o que a gente gosta, o que a gente quer pra vida. Mas, tecnicamente falando, dormir a noite inteira para um bebê significa dormir 5 horas consecutivas, tá? Então, sofram com essa informação aí, mas, tecnicamente, para os bebês, dormir a noite inteira significa dormir 5 horas consecutivas. Porém, a gente consegue ajustar isso aí de uma forma que os bebês durmam, né, pelo menos 8 horas aí por noite, para que consiga, de fato, dar um descanso para os pais, né? Só que alguns bebês vão, de fato, precisar acordar ainda. Nem todos os bebês vão dormir a noite inteira sem precisar acordar nenhuma vez, né? Alguns bebês ainda precisam se alimentar, ainda têm necessidades mesmo nutricionais para serem realizadas à noite. Porque se para eles a noite inteira são 5 horas, como que já fazer dormir 8, 10 horas, né? Então a gente tem que também dar para eles aquilo que eles precisam. A gente não vai dar aquilo que eles não precisam. Então é importante aí pro Rogério, né? Pro Rogério entender que dormir de 7 às 11 da noite tá, entre aspas, bom para esse bebê. Porém, a gente tem que entender o porquê que ele acorda de hora em hora, né? E o que esse pai precisa fazer, ou essa mãe, né, que tá com esse pai aí, precisam fazer a cada hora que esse bebê acorda. E pelo que eu entendi na mensagem dele, provavelmente durante a noite inteira, eles estão tendo também que ninar esse bebê ou pegar esse bebê no colo para fazer o bebê dormir de volta. Esse aí que é o ponto, tá? O importante da rotina de sono é a gente conseguir ensinar o bebê a dormir sozinho. Porque se ele dormir sozinho, ele pode até acordar, mas ele não acorda vocês, né? E o objetivo é que a gente não acorde. O bebê, se tiver que acordar pelo hábito deles, pela rotina deles ou pelo ciclo de sono deles, tudo bem. O importante é que a gente não precisa acordar junto com eles, certo? Então tem que ver certinho, porque o bebê que tá com a soneca ruim durante o dia e tá com múltiplos despertares noturnos, acordando também o pai e a mãe. Então nesses bebezinhos aí, a gente precisa ter uma atenção para ajustar as sonecas do dia, porque tudo que a gente faz durante o dia reflete no sono noturno. Então, soninho ajustado durante o dia significa uma noite mais tranquila, uma noite melhor, certo? Espero que ajude aí o Rogério e a esposa dele. O que vocês estão mandando aqui, gente? Vocês estão rindo, me perdi, olha. Ih, vocês vão me mandando esses coraçõezinhos lindos aqui. Vocês entenderam a situação aqui do Rogério? Do bebezinho dormindo aproximadamente 5 horas consecutivas e depois disso passa a acordar de hora em hora ou de 2 em 2 horas? Com as sonecas problemáticas durante o dia? Vão me respondendo aqui, tá? Oi, Lídia. Vamos lá. Segunda. Ai, Monique, obrigada. É filtro. É tudo filtro. Vamos lá, gente. A Danúbia perguntou aqui, olha. Com qual idade é mais aconselhável tirar a chupeta do bebê? Danúbia, depende, tá? Depende muito de como essa chupeta tá se relacionando aí na sua casa com o seu bebê. Essa chupeta é uma associação negativa ou é uma associação positiva? Né? O seu bebê precisa, todas as vezes que ele vai dormir, ou toda vez que ele tem algum despertar à noite, você precisa sair correndo pela casa para encontrar a chupeta, né? A chupeta, gente, ela é muito, muito boa quando ela é usada como associação positiva, né? Quando a criança estava agarrada no peito, não saía do peito, a gente consegue trocar essa criança por uma chupeta dentro de um período de tempo aí aceitável, né? É bom para a mãe, é bom para a criança também, que precisa dos reflexos de sucção. Mas passando o tempo, a gente vai retirando essa chupeta também, porque idealmente a gente entende que a criança não precisa da chupeta. Então, minha ótima
Ah, eu vou ter que fazer um comentário. Minha arquiteta, coisa mais linda, achou o cenário ótimo aqui. Tudo obra dela, gente, olha. Ainda falta TV dali, mas TV no quarto das crianças não precisa, então eu não coloquei ainda não. Tem os bichinhos. Camila, querida, obrigada. A casa tá linda mesmo. Ô, gente, então voltando. A chupeta, em algumas situações, né, ela pode ser muito útil, sim, e a gente pode aproveitar dela, do benefício que ela tem de tirar um pouco a necessidade do bebê ficar chupetando o peito da mãe, quando esse bebê não está mamando. Agora, se esse bebê estiver, né, só associado negativamente, precisando de fato de que você corra a madrugada inteira para entregar essa chupeta, que você procure a chupeta perdida pelo berço todas as noites, então, muito, muito, muito cuidado, porque ela virou uma associação negativa. Aí a gente tira o quanto antes. Então, não tem um prazo específico pra gente tirar. É lógico que a gente tenta tirar essa chupeta aí. Se o bebê já acostumou, já é um bebê grande, a gente tenta tirar aí por volta de, no máximo, uns 2, 3 aninhos. No máximo, certo? Mas, enquanto isso, enquanto tá menorzinho, vocês podem utilizar ela como uma associação positiva. Depois disso, a gente tende a tirar. E se estiver associando negativamente a chupeta, a gente tira o quanto antes, para evitar que você fique ali a madrugada inteira na luta, buscando e procurando uma chupeta, certo? Se entenderam a parte da chupeta, me mandem aqui o hashtag entendi, me mande aqui os joinhas de vocês, para eu saber que vocês estão entendendo tudinho. Olha, alguém falou aqui, olha, deixa eu voltar aqui a pergunta que passou, peraí. A Monique falou, olha, como faço para que minha bebê durma menos de dia e pra noite ela dormir mais? Ela tem 1 mês e acorda a cada 2h30 à noite. Monique, nessa idade é muito complicado ainda, tá? Os bebês nessa idade, como eu falei pra vocês, acho que no domingo, esses bebês ainda não entendem o que é dia e o que é noite, certo? Então, por favor, tenha muito cuidado na hora de criar uma expectativa, né? Que esse bebê vai dormir a noite inteira, porque ele não vai, tá? A partir aí da 8ª semana, já começa a melhorar muito isso. Muito mesmo, desde que você não instale associações negativas. Então, se o bebê de 1 mesinho, dormindo 2h30 intervalos à noite, não tá muito fora do padrão de bebê de 1 mês, não, tá? Agora, instalando a rotina desde o começo, a tendência é que esses bebês consigam alongar um pouquinho esse padrão noturno aí, tá? Mas não dá pra você criar uma expectativa muito grande com um bebezinho de 1 mês, não. A gente consegue, de fato, estabelecer a rotina para que eles acordem só para as necessidades. Nessa faixa etária, o mais importante é não criar associação negativa para esses bebês, tá? Ah, alguém passou aqui, ó. Priscila, deixa eu te falar uma coisa, Pri. Eu vou postar, acabando essa live aqui, eu vou postar pra vocês aqui nos stories uma mensagem de uma aluna minha lá do meu programa de orientação do sono. A Fernanda, se eu não me engano. A Fê é mãe do Vitinho. O Vitinho acho que tá com 3 meses agora. E a Fê entrou no programa, o Vitor era ultra associado com o peito, sugava o peito chupetando mesmo. E ela não conseguia tirar do peito. E a gente foi conseguindo ajustar direitinho essa situação, né, da associação do Vitinho, porque ele precisava de uma sucção. Ele tinha uma associação com o sugar, né? E aí você tem que avaliar, Priscila, o que é menos pior pra você, né? O peito, a chupeta ou o dedo, né? O dedo, gente, é uma associação que não tira a autonomia da criança, porque o dedo é da criança. E é muito difícil você conseguir que ele não tenha sucção nenhuma de nada. Se a preferência dele, por enquanto, é do dedinho, tá? Não tem tanto problema no começo. Não vai deformar o dedinho de uma vez só, não vai prolongar isso. E com o tempo, conforme ele for amadurecendo, você vai tirando isso. A fase dos 4 meses é uma fase que as crianças tendem a colocar muito a mão na boca. Então é natural que ele automaticamente já coloque a mãozinha na boca. E se ele tem uma associação com sucção, ele vai aproveitar para sugar o dedinho. A Fernanda mandou uma mensagem para mim lá no grupo do Telegram. Aproveitando para falar para vocês aqui, quem não tá no grupo do Telegram, entra lá, que a gente sempre dá algumas dicas legais para vocês lá, responde umas perguntas por lá também. E aí a Fernanda viu uma mãe do grupo do Telegram falando exatamente o que você falou, Pri, perguntando, meu bebê não quer, como é que é? Acho que ele não quer pegar chupeta, ele quer só chupar o dedo, eu não quero que ele chupe chupeta nem o dedo. E aí eu respondi para ela lá no grupo do Telegram, se vocês entrarem, vocês acessam a resposta lá também depois. E aí a Fernanda, que é essa aluna, me mandou depois uma mensagem no privado. Mandou até uma foto do Vitor, do filho dela, falando, doutora, hoje eu dou graças a Deus que o Vitinho tá chupando o dedo. Porque ele dorme sozinho, tranquilamente, se ele acorda. Ele pega o dedinho dele, ele chupa o dedinho dele e ele dorme sozinho.
Então, é muito mais tranquilo pra mãe. E não tem prejuízos, tá? Pro bebê ele chupar o dedinho dele. Não tem problema nenhum. Não vai deformar o dedinho o bebê chupar quando é bebê, né? Não dá pra uma criança de 6 anos só chupando o dedo. Mas isso você vai tirando aos pouquinhos depois, conforme ele for crescendo e entendendo melhor. Então, depois eu vou postar pra vocês a mensagem da Fernanda. Então, se o seu problema é que ele tá chupando o dedinho, isso não é o fim do mundo, não tem problemas grandes, chupar o dedinho, não vai deformar, tá bom? E não deforma também a dentição dele no começo. Não dá pra criança ir crescendo a vida inteira chupando o dedo, certo? Mas enquanto é bebezinho, 4 meses, pode ficar super tranquila, não tem problema. Bonitinha, Pri. Depois você me fala que você entendeu, tá? Ó, a Fernanda, lá do YouTube, tá perguntando aqui. Como fazer o bebê dormir mais cedo? Meu bebê às vezes dorme às 11 horas. Tem 2 meses e meio. Fernanda, é com rotina, né? A gente sempre consegue ajustar a rotina. Quanto mais a gente organiza a nossa vida, organiza as sonecas do dia, quanto mais a gente organiza de fato a vida do bebê, a alimentação desse bebê durante o dia, melhor a gente consegue organizar o padrão do sono e a hora que ele vai dormir. Alguns bebês a gente consegue até ajustar também a hora que esses bebês vão acordar, né? Só que alguns bebês são madrugadores, acordam cedo mesmo e não tem muito que a gente consiga fazer para postergar esse sono desses bebês, não. São bebês que tendem a acordar às 5, 5 e meia da manhã. Então, são bebês que a gente não consegue mexer muito. É padrão genético mesmo, padrão desses bebês. Agora, dormir mais cedo, a gente consegue puxar com mais facilidade. Então, entrando na rotina, estabelecendo os horários para almoçar, para jantar, tudo certinho, organizando a vida desse bebê, a gente consegue puxar progressivamente o tempo de sono noturno desse bebê. Então, se dormir às 11, daqui a pouco tá dormindo às 10, às 9 e por aí vai, até a gente chegar no horário que a gente consiga mudar. Se vocês fazem essa mudança brusca de uma vez só, acaba que vocês trocam os blocos de sono. E aí a criança que dormia de 11 às 8, por exemplo, vai acabar dormindo de 9 às, sei lá, às 6 da manhã, né? Então, cuidado para não ter a mudança do bloco, tá, gente? Mudar o bloco de sono inteiro. Se vocês mudarem melhorzinho, gradativamente, vocês conseguem ajustar o padrão para que eles durmam mais cedo, sem acordar mais cedo. Eu acho que eu postei, essa semana passada, eu acho, que eu postei que uma outra aluna minha mandou mensagem falando isso. Ela tá conseguindo chegar no horário que ela deseja que o bebê durma, né? O horário ideal pro bebê dela e pra ela. E isso ela já conseguiu mudar mais de 1h30, se eu não me engano, no padrão, na hora que essa criança dormia. Então, ela conseguiu puxar bastante sem mudar a hora que esse bebê desperta. Então, o bebê dela que dormia, se eu não me engano, acho que era 11 horas também, Fê. Dormia às 11 horas da noite. Agora, se eu não me engano, tá dormindo por volta de 9h30, mais ou menos. E continua acordando no mesmo horário de antes, às 8 horas da manhã. Então é importante vocês ajustarem essas rotinas, tá? Rotina com 10 meses, se é possível? Com certeza, absoluta, né? Para todos os bebês a gente consegue. Quanto mais novinho, melhor. Mas todos os bebês conseguem. Entendendo aqui? Entendeu, Fê? Me dá um ok. Show, Fê. É só ir mudando mesmo o padrão, tá? É só você ir mudando pra antes mesmo o horário do sono, sem mudar o bloco inteiro. Se você mudar o bloco inteiro, vai começar a acordar mais cedo. Ai, pronto. Vamos ver. Da Sam. A Sam mandou aqui, ó. Show, vocês vão me mandando se vocês entenderam. Isso. Vamos lá. A Sam Murta mandou pra gente assim. Boa noite. Meu filho quase não tira sonecas durante o dia. Dorme 20 minutos e olha lá. À noite acorda de 1 a 2 horas. Deve ser intervalo de 1 a 2 horas, né? Primeira coisa, né, gente? A idade do bebê. Mas, independente dessa idade, tá bom? Nenhum bebê, de nenhuma faixa etária, nem recém-nascido, precisa acordar de hora em hora, nem de 2 em 2 horas. Nenhum deles. Então, com certeza, a gente sabe que tá fora do padrão, que tá errada essa situação em algum momento pra essa mãe, né? Alguma coisa tá pecando. Quando ela me fala que não tira soneca de dia ou que dorme no máximo 20 minutos, são aquelas sonecas curtinhas, né? Sonecas ultra curtas, o bebê não entra no ciclo de sono direitinho pra fazer todas as fases de ciclo. Então, ele não relaxa, ele não dorme bem, ele não descansa bem. Então, se ele não descansar durante o dia, ele não vai conseguir ter um sono bom durante a noite. Não adianta. Soneca curtinha de 20 minutos não vai deixar o bebê ter um bom sono noturno. Ele vai acordar com muita frequência também. É um bebê que provavelmente
deve ser pequenininho, deve estar em livre demanda, fazendo sonecas curtinhas, mamadas curtinhas, atrapalhando todo o sono noturno. Então, isso é importante para que vocês prestem super atenção. Quem faz livre demanda, observa se o bebê está tendo soneca muito curta, sonequinha de 20 minutinhos, 25 no máximo. Dá uma olhadinha se esse bebê não tá com soneca muito curtinha e mamando tipo 3 minutos, 5 minutos. Se esses bebês mamam um pouquinho, mamam curtinho, tem sonecas curtinhas, vai acordar de meia em meia hora, vai acordar a madrugada inteira de 2 em 2 horas, de hora em hora. Então, o mais importante é avaliar o padrão do dia. Provavelmente, o erro aí tá no problema do dia mesmo, tá? Vocês estão perguntando qual o tempo de soneca, né? Depende de cada bebê, tá? Mas geralmente pelo menos 40 minutinhos. Alguns poucos bebês se satisfazem bem com meia hora de soneca. Pouquinhos, tá, gente? A grande maioria precisa de no mínimo 40 minutinhos. E outros precisam geralmente até de 1h30, tá? O padrão aí de uma soneca boa é entre 1 hora e 1h30, tá bom? Então, menos do que isso aí, provavelmente o bebê não tá descansando legal, tá? O Isília, mais ou menos, Natália, né? Não sei se eu falei certo o seu nome, tá? Isso daí, mais ou menos, os bebezinhos ali por volta da idade do seu, que acho que tava com 10 meses já, né? Não lembro certinho a idade. Mas os bebezinhos, até por volta aí dos 8 meses, mais ou menos, né? Eles podem fazer isso aí. Então, 7, 8 meses a 5 horas consecutivas. Isso são consecutivas, tá? Não é só que vai acordar pra sempre. São horas consecutivas. Mas depois disso, eles já tendem a ter o padrão. Depois dos 6 meses já começa a equilibrar. Mas até 6, 7 meses ali vai alternando muito. Então, a gente fala que geralmente depois dos 8 meses, eles tendem aí a poder dormir sim por volta de 10, 11, até 12 horas. Consecutivas, tá? Consecutivas. Embora alguns precisem acordar, mas eles já têm habilidade pra dormir sim 10, 11 horas direto aí, tá bom? Alguns não fazem isso, mas 10 horas não é muito difícil, não. Vamos lá. Outra. Entenderam? Vão me mandando aqui. Eu tô sem uma lente, gente, que meu olho tá com alergia, não tô colocando, não tô enxergando a Karen. Bebê de 9 meses, toda hora acorda na madrugada e só volta a dormir no peito. Não aceita chupeta nem ser ninado. Nem por ela, nem pelo pai. Durante o dia tem rotina de sonecas. Ô, Karen, tá típico uma associação, né? Associação do bebê com o peito. Bebezinho acordando toda hora, com 9 meses, é um bebê que provavelmente já tá com a rotina, né, estabelecida durante o dia. É um bebê que provavelmente tem uma alimentação já estabelecida também durante o dia. Então, se tá acordando de hora em hora ou toda hora pra mamar na madrugada, é um bebê que provavelmente, quase 100% de certeza, tá com associação negativa com o peito. E aí você tem que tirar essa associação negativa. Você não vai conseguir fazer o bebê dormir e voltar a dormir sozinho se não retirar a associação negativa. É diferente atender as necessidades de atender as vontades. Lembra, gente? Sempre falo isso com vocês. Vamos atender as necessidades dos bebês, mas entender o que é necessidade e o que é só vontade, certo? Me mandem que vocês estão entendendo. Ai, minha mãe tá rindo que eu falei que eu não enxergo direito, gente. Eu não enxergo mesmo. Ai, ai. Núbia, com técnica, muita técnica. E entendendo por que ele tá acordando. Vamos lá, gente. Outra perguntinha, então, que vocês mandaram pra mim aqui, ó. Ah, essa é tranquila também, olha. A Sueli mandou aqui, olha. Vamos lá. Bebê de 5 meses passa mais de 3 horas sem mamar porque não aceita. Peso ok. Tem algum problema? Não. Você já respondeu. Peso ok desse bebê, às vezes ele mama uma quantidade satisfatória, tranquilo, e ele não vai mamar de 3 em 3 horas. Ele não vai mamar, às vezes, com intervalo nem de 4 horas, tá? É possível e provável que esse bebê esteja mamando aí por volta de 4 em 4 horas, até no máximo 5 em 5 horas. Geralmente eles não ficam muito mais tempo do que isso. Mas peso ok, bebê feliz, bebê bem, né, crescendo adequadamente, de acordo com a idade dele, não tem com que preocupar mais nessa faixa etária, tá? O bebê não precisa ficar mamando de 3 em 3 horas aos 5 meses. Então, se vocês estão com essa rotina de chamar o bebê pra mamar de 3 em 3 horas, né, aí com 4, 5 meses, e o bebê às vezes recusa, fiquem tranquilos, que eles não precisam mais nem ser acordados pra mamar, o Nubia tá perguntando, nem ser acordados pra mamar nessa faixa etária, e não precisam também que vocês forcem que eles mamem esse horário, combinado? É super tranquilo, às vezes eles não querem mesmo. Temos que respeitar a saciedade dos bebês, tá? Vamos ver aqui, a Lívia perguntou. A Lívia falou assim, olha, 1 ano e 4 meses e ainda acorda muito pra mamar.
tenho que fazer o desmame noturno? Olivia, com 1 ano e 4 meses, não é que você tem que fazer, né? Você só tem que fazer aquilo que faz sentido pra você, né? Não adianta a gente querer fazer um desmame noturno se a mãe não quer fazer. Não cabe a mim, né? A pediatra falar, tem que desmamar. Não tem. Mas tá ruim pra você acordar pra amamentar esse bebê? Porque ele acorda, ó, ainda acorda muito pra mamar. É um bebê que não precisa mesmo acordar pra mamar, de jeito nenhum. Ele não tem a menor necessidade de acordar pra mamar. Tá ruim pra você acordar pra dar mamar? Sempre? Pra um bebê de 1 ano e 4 meses? Eu acredito que sim. Mas isso aí você que tem que responder, né? Ter que fazer o desmame você não tem. Mas você pode fazer com toda certeza. O desmame noturno, sem problema nenhum nessa faixa etária. Pode fazer sim, tá, gente? Bebezinho de 1 ano e 4 meses não precisa acordar pra nada, tá? Então, embora eles até possam acordar ali, mas não precisa acordar pra se alimentar, tá bom? Então, se você quiser fazer o desmame noturno, você pode fazer. Se você não quiser também, você pode excluir algumas mamadas e deixar outras? Pode também. Mas isso aí, tudo ajustando na técnica para cada um, tá? A Milena. Entenderam aqui? Vamos lá. Ok, a partir do 7º mês de vida, também pode fazer o desmame se a mãe quiser, tá? O desmame noturno. A gente recomenda, né, que vocês estejam com a alimentação bem estabelecida para iniciar o desmame noturno. Então, se o bebê ainda estiver ali naquela parte que não aceita alimentação, que não aceita a jantinha, né? Se ele não estiver se alimentando legal, pode ser que ele ainda precise se alimentar à noite. Então, se a alimentação, se a introdução alimentar não estiver bem estabelecida, vale a pena você esperar primeiro firmar essa alimentação para depois fazer o desmame. Isso é só uma recomendação, mas tem mãe que não quer esperar e quer fazer o desmame porque não aguenta mais mesmo. Vai de cada família, vai das necessidades de cada mãe mesmo, tá? Karen, não vi a pergunta. Ah, tá. Deixo ele chorando, pois ele não aceita chupeta nessa hora. A gente não ignora choro de bebê, tá, Karen? Tem gente que ignora, né? Existem técnicas de choro controlado, né? Técnicas de choro ignorado, mas a gente aqui, pelo menos eu, não uso técnicas de choro controlado, tá? Choro controlado é aquela que você deixa o bebê chorando, sai do quarto e só volta em determinados períodos, tá? Só volta de tantos em tantos minutos. Eu não recomendo essas. Chorar, no desmame vai chorar? Vai chorar, tá, gente? Não tem nenhum bebê que não chore no desmame. Porém, você acolhe sempre os bebês. Você não deixa o bebê chorando, você não ignora o choro do bebê no quarto fechado. Você sempre acolhe o bebê. Aqui a gente sempre acolhe. Demora mais pro resultado? Demora mais do que deixar chorando, sim. Mas é o jeito mais gentil da gente fazer. Então a gente acolhe o bebê, a gente mostra que tá ali, a gente mostra que a gente tá disponível emocionalmente para esse bebê, mas a gente não ignora o choro, trancando o bebê no quarto, deixando ele lá no berço dele, não. A gente acolhe e mostra-se disponível, tá bom? Isso aí, Karen, eu também não consigo, não. A Karen tá falando aqui no YouTube, gente, que ela não consegue deixar o bebê chorando. Eu também não consigo deixar chorando. Você tem que acolher, né? Não é que você tem que, tá, gente? Mas aqui no nosso Instagram, aqui nas nossas conversas, eu sugiro sempre que vocês acolham o bebê sempre. Ó, a Elis comentou, minha pediatra passou isso, não consigo fazer, isso não deixa ele chorando, Deus me livre. Pois é, eu também não consigo deixar chorando não, Elis. A gente sabe que vai ter choro, mas o choro acolhido, gente, é completamente diferente do choro ignorado, tá? Você deixar o bebê no quarto chorando e ir lá de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, é uma coisa. O bebê chorar e você pegar o bebê, você se aproximar do bebê, você conversar, você estar com o bebê próximo de você e acolher esse bebê, isso é fundamental, tá? Então aqui eu só uso esse tipo de técnica, eu não uso técnica de você ignorar não, tá bom? Nem deixar chorando eternamente e nem de chorar controlando 5 em 5 minutos, 10 em 10, 15 em 15. Não faço dessa forma, não concordo com essa forma, tá bom? Nada, Karen, imagina. Aí, ó, ninguém consegue deixar chorando. Eu não sei quem consegue. Não conheci ainda alguém que consiga. Deixa eu voltar para as perguntas de vocês aqui, das folhinhas, gente. Ai, ai. Achei, da Vanusa. Pri, isso aí, Pri. Sempre acolher. Vamos lá. A Vanusa mandou assim, olha. Ah, mas é repetida, gente. Mas eu vou ler. Já comecei, né, coitada da Vanusa. Bebê de 8 meses acorda de madrugada 3 vezes pra mamar. O que fazer pra mudar? Vou tentando complementar as respostas pra vocês aqui, tá? Com 8 meses, a alimentação tá estabelecida durante o dia? O que a gente avalia? Esse bebê tá acordando por fome
ou ele está acordando por associação? 3 vezes no bebê de 8 meses, provavelmente, isso é só associação, né? Desculpa, gente. Provavelmente é associação. Então, a gente tem que desfazer a associação para o bebê começar a não te chamar quando ele acordar. Isso é importante. E o segundo ponto é deixar que esse bebê se alimente bem durante o dia. Um bebê com alimentação bem estabelecida ao longo do dia, onde todas as suas necessidades nutricionais são atendidas ao longo do dia, a gente, primeira coisa, tem segurança para tirar as mamadas da noite. E segunda coisa, ele tende a acordar menos. E principalmente a gente sabe que se ele acordou, provavelmente não era por fome. Então, o primeiro ponto aí, atendam as necessidades nutricionais do bebê de vocês durante o dia. A gente não foi feito para ficar se alimentando à noite o resto da vida, né? Então, alimentar o bebê bem durante o dia é fundamental para que eles acordem menos durante a noite, para que você, durante a noite, saiba que você está seguro para poder tirar essa mamada do meio da noite, essa mamada noturna, porque o bebê não está com fome. De fato, ele só tem uma associação ou um hábito de acordar mesmo, tá? Aí todo mundo falando, bebê nessa idade, acordando várias vezes. Não são bebês que precisam mais acordar, né, gente? Vejam como está a alimentação desses bebês durante o dia. Ô, Kate, pode? Água de coco da caixinha não, tá, gente? É igual suco de caixinha. Não. Água de coco da caixinha não. Agora, água de coco do coco, vocês podem oferecer em pequenas quantidades, né? É como se fosse uma frutinha por aí. Não é pra vocês trocarem a água pela água de coco. Porque senão depois os bebês tendem a rejeitar a água e começa a querer só água de coco. E aí o aporte calórico é totalmente diferente de oferecer água, tá? Vamos lá. A Mari... Quer? Mari... Não sei ler, gente, esse nome aqui. A Mari, vou chamar de Mari, muito grande. Mari Desdes Oliveira. Mari Oliveira. A Mari Oliveira falou assim, ó. Bebê de 2 meses que está no salto e modificou toda a rotina. O que fazer, né? Gente, super importante. Tem salto, Tami? Tem sim. Desde a 5ª semana já começa salto, tá? Fez um mesinho ali, uma semana, já começam os saltos, tá bom? Bebezinho de 2 meses está no salto e modificou toda a rotina. O que fazer? É preciso que vocês entendam, principalmente, tá? Que os saltos, eles vão passar. Eu sempre falo com vocês. Os saltos passam e os hábitos que vocês instalarem agora, eles ficam. Então, é importante que vocês observem, né? Como é que o bebê de vocês está manifestando esse salto. Ele apresenta o choro, o apego e a irritabilidade, que é o que a gente chama de CAI, lembra? Então, se esse bebê está apresentando todos esses 3 pontos, vocês precisam ver quais são as necessidades desse bebê naquele momento, né? O bebê tá precisando mais de aconchego, ele tá precisando se alimentar um pouco mais. O que tá acontecendo com esse bebê? Vocês precisam entender, conhecer o filho de vocês e saber o que o bebê tá precisando naquele momento e dar o que eles precisam. E evitar instalar associações negativas para compensar um choro, para compensar uma irritabilidade. Então, se o bebê começou a ficar mais irritado, e você só sabe que você pode consolar ele ninando, ele vai associar a dormir, ninar a dormir. Então é importante que vocês observem outras formas de ensinar o bebê a dormir, que não seja só ninando, que não seja só no peito. Muitas vezes vocês ensinam para os bebês as associações negativas porque vocês não pararam para pensar uma outra forma de ensinar o bebê a dormir. Então, além de tentar manter a rotina o máximo possível, tá bom? E rotina a gente fala do máximo possível, fazendo o ritual da noite também, tá? Tem que fazer o ritual da noite o mais próximo possível daquilo que vocês faziam antes. Alguns bebês, às vezes, param de aceitar a massagem. Alguns bebês se irritam um pouco mais no banho ou querem brincar um pouco mais no banho. Então é muito importante que vocês, com calma, observem o que o bebê de vocês está precisando, o que o bebê de vocês não está aceitando mais, para que vocês consigam modificar, né, ajustar, melhor dizendo, essa rotina àquelas necessidades atuais. Uma coisa que eu sempre falo com vocês, e eu falo, na verdade, muito com as minhas alunas, é o seguinte, hoje até eu falei com uma aluna, quando a gente faz sempre a mesma coisa, às vezes eu recebo mensagem assim, doutora, não sei o que aconteceu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz a vida inteira e agora não tá mais funcionando. Ô, gente, muitas vezes é exatamente por isso, porque vocês estão fazendo a mesma coisa que faziam a vida inteira que parou de funcionar. Por quê?
Porque as necessidades dos bebês, elas vão mudando, né? Os bebês vão crescendo, os bebês vão se desenvolvendo e as necessidades deles vão mudando. Então, quando vocês seguem fazendo sempre a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, acaba que o bebê, em algum momento, ele não precisa mais daquilo. Ele precisa de uma outra coisa. E vocês mantendo sempre do mesmo jeito, sem ajustes na rotina, sem ajustes de acordo com as necessidades do bebê, eles acabam se acostumando com aquela situação e não aceitando mais aquela situação, porque eles não precisam mais daquilo. Então, como eu falo pra vocês, o bebê não parou de gostar da massagem durante o banho? Para a massagem, não tem problema. Mas não precisa forçar um bebê a fazer massagem se o bebê não curte massagem, se ele não gosta desse horário, né? A rotina, né? O ritual, ele tem que ser pro bebê relaxar e não pro bebê ficar mais irritado. Então, o mais importante pra vocês o mais importante para vocês é ir ajustando aos poucos a rotina do bebê de vocês de acordo com as necessidades dos bebês de vocês. O bebê desenvolveu, mudou, cresceu um pouquinho, não gosta mais daquela posição na banheira, não gosta mais daquela massagem, não gosta mais daquele brinquedo, não gosta mais daquela soneca naquela hora. A gente vai ajustando de acordo com as necessidades do bebê, certo? Ao invés de a gente fazer sempre a mesma coisa, a gente ajusta. Então, Mari, pra você que tá aí com a rotina modificada, com o bebê de 2 meses, lembra que seu bebê com 2 meses, ele ganhou habilidades novas, ele tem aquisições novas. Então, observe o seu bebê, veja o que ele precisa e ajuste a rotina de novo pro que ele tá precisando. Veja se essa janela do sono não modificou, observa direitinho para que você consiga ter sucesso novamente nas rotinas de sono com o seu bebezinho de 2 meses, tá bom? E lembrem-se, o salto passa. As associações negativas e os hábitos que vocês instalam durante os saltos, esses ficam, tá? Então, dá muito trabalho depois retirar isso daí. Então, observem para vocês não instalarem associações negativas que vocês não querem que se perpetuem depois que os saltos passarem. Vão me dando ok se vocês entenderam? Certo? Meninas, vou fazer mais uma aqui pra gente encerrar. De pintar o cabelo já falei bastante, né? Papá. Vamos lá, vamos lá. Quando que passa a fase das cólicas? Renata, em geral 3 meses, tá? Em geral. Passou muito disso, a cólica tá muito fora do padrão, observar se não tem alguma alteração aí, pensando numa alergia alimentar ou outra coisa do tipo, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ô Isa, vou responder a Isabelle, gente, porque eu respondo pouco sobre prematuro, até porque vocês perguntam pouco, né? Mas olha, Isabelle, se os bebês prematuros dormem muito. Isabelle, todo bebezinho, tá? Recém-nascido dorme muito. E o prematurinho, tá? Dependendo da faixa etária, ele dorme mais ainda. Porque ele ainda tem o padrão de sono mais da idade gestacional deles, né? Mais ainda do período intraútero, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que os bebês dormem muito quando recém-nascidos. E se forem prematuros, tendem a dormir pelo menos aí umas 2 horinhas a mais. Ou seja, é quase o dia inteiro, né? Bebês acordam pouco, janela de sono curtinha, permanecem pouco tempo acordadinho e logo já dormem de volta. Então, bebês prematuros dormem sim, mas, porém, conforme a idade gestacional vai avançando, eles tendem a entrar no padrão dos outros bebês também, tá bom? Não se preocupem, que tudo se acomoda aí com o tempo. Os saltos também mudam para os bebês prematuros, tá? Alguém perguntou aqui se tem salto todo mês. É quase. Até os 20 meses, nós temos muitos e muitos saltos. Então, fiquem atentas. Nem todos os bebês passam por todos os saltos, tá, gente? Já falei isso pra vocês aqui. Existem inúmeros saltos, porém, não são todos os bebês que passam por todos os saltos. Eles podem passar alguns, pular alguns saltos, mas observem, sempre pensando no choro, no apego e na irritabilidade. São os maiores sinais dos saltos dos bebês de vocês mesmo, tá bom? Eles mudam completamente esse padrão. E lá na regressão dos 4 meses, que é a regressão do sono, arrebenta o sono, fica uma loucura. E os bebezinhos depois, lá dos 9 meses, 8, 9 meses, tem outra regressão importante também, tá? E vem junto a angústia da separação. Então, esses 2 momentos são os piores, tá? Aos 4 meses e aos 8, 9 meses são os 2 piores momentos. Esses, geralmente, ninguém escapa, tá? Os dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, também é um mais crítico. Agora, estabelecido aí 4, 9 meses, é o bicho, tá bom? Tavares, Gabi, vou responder que a Gabi deve ser nova com a gente aqui. Gabi, saltos do desenvolvimento são períodos onde as crianças estão ganhando habilidades novas, aquisições novas do desenvolvimento, tá? Então, com isso, muda completamente o padrão dessas crianças. Criança fica mais irritada, mais chorona, mais apegada à mãe ou ao cuidador principal. Combinado, gente? Então, amanhã estarei aqui de volta. Amanhã, acho que é quarta-feira. Quarta, eu acho que eu só vou conseguir passar ou de manhãzinha ou à noite.
Vou tentar organizar aqui certinho pra poder avisar vocês mais tarde que horas que a gente aparece por aqui amanhã. Combinado? Muito obrigada pelo carinho de vocês, por terem vindo mais uma vez. As meninas do YouTube, muito, muito obrigada pelo carinho também, tá? E continue mandando as mensagens, continue mandando as perguntas, que eu vou tentando responder vocês, viu? Um beijo gigante, fica com Deus e até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Encerrando aqui o pessoal do YouTube. E depois encerrando vocês aqui do Instagram também. Beijo!